Não é novidade para ninguém o fato de Chael Sonnen criticar lutadores brasileiros e duvidar das suas capacidades. E com Alex Poatan não iria ser diferente. Para ele, Alex Pereira iria perder para Ankalaev mais uma vez. E a narrativa de Poatan estar machucado na primeira luta não passava de conversa fiada, e era uma desculpa do brasileiro. Confira agora o trecho pós-luta, que ele e outros grandes nomes do esporte falam sobre o nocaute brutal de Alex Poatan, onde Sonnen volta atrás, assume que estava errado e rasga elogios ao brasileiro. O UFC 320 entrou pra história e o Alex Pereira tinha avisado a gente que ele não estava bem naquela luta em março. O Chael Sonnen, inclusive, estava dizendo que não acreditava no Pereira. E agora, Chael, você acredita nele? Porque esse não é o Pereira que a gente viu em março. Não é assim que esse esporte funciona. Os Lakers, os Celtics, seja lá como você quer chamar isso. Não é normal você perder pra alguém e depois de 5 meses você dominar ele dessa forma. Mas ele acreditou nele mesmo. E parecia que o Pereira não estava querendo essa luta. Mas então eu falei com o Dana ontem e ele disse: Chael, isso é só publicamente, porque nos bastidores ele tá louco pra essa luta. Ele realmente acredita que não foi ele aquela noite. Ele não queria dar nenhuma desculpa, mas ele queria muito essa revanche. E respondendo a tua pergunta, eu acredito no Pereira agora. O Pereira já teve muita derrota no kickboxing e nunca deu uma desculpa. Por algum motivo ele iria escolher dar uma desculpa agora. Eu não sei porquê, mas eu acreditei nele. Eu acho que ele provou que ele estava certo, que ele não estava 100% e ele estava simplesmente incrível hoje. Sim, incrível é a palavra certa. Eu estava esperando uma versão diferente, claro, mas do jeito que ele saiu do seu corner e foi pra cima do Ankalaev, e eu estava pensando no ano que ele teve em 2024, então ele perdeu em março. Então nós estávamos pensando, o que ele vai fazer agora? E essa vitória simplesmente traz de volta toda aquela aura que ele tinha em 2024. E pra falar a verdade, eu acho que ele é uma estrela ainda maior. Literalmente, ele é uma estrela ainda maior. Que bom que você tocou nesse assunto, porque antigamente ele e o O'Malley disputavam quem que era a maior estrela, certo? Não vou incluir o Conor aqui porque ele não está mais no jogo, mas só pra compartilhar com vocês, essa não era a luta mais aguardada de 2025. Mas vou dizer uma coisa, saindo agora dessa arena, e eu estou grato de estar aqui há 7 anos pela ESPN, e eu nunca tinha escutado uma arena tão empolgada como eu escutei hoje à noite. Eu nunca escutei uma reação dessa. E a propósito, eles estavam vacionando o Pereira quando ele entrou, enquanto eles vaiaram o Ankalaev. Esse cara tem muitos fãs. Os fãs são loucos nele. Ele tem 37 anos. Ele era um peso médio e continua tão grande quanto era quando ele se tornou campeão do peso médio. E eu gosto muito dessa ideia de talvez ver o Pereira lá no peso pesado. Eu vou te dizer uma coisa, eu tô muito confiante no Pereira. Você tem razão, Chael. Não estava sendo um evento tão grande assim. Mesmo que era uma revanche, tinha uma certa expectativa se era verdade aquilo do Alex Pereira estar machucado na primeira luta. Mas apesar disso, essa luta não era considerada uma campeã de bilheterias. Só que ele aproveitou essa oportunidade. O jeito que ele fez acontecer isso. E, cara, você ficou surpreso com a autoridade e com a confiança que ele teve depois daquela luta em março? Na realidade, eu não fiquei surpreso que ele lutou dessa forma. Eu fiquei surpreso que ele não lutou dessa forma na primeira luta. Até porque esse sim é o Alex Pereira. Ele tem que ir pra frente. E quando você vai pra frente contra alguém que quer usar o grappling contra você, essa pessoa fica em uma posição desconfortável e ele não consegue usar o wrestling com você mais. E o que o Pereira fez foi anular o wrestling do Ankalaev, pressionando ele, e assim ele tirou isso da sua cabeça. E a partir de então ele só tinha aquela guerra na trocação, que é onde o Pereira é bom. Então ele fez isso e forçou com que a luta ficasse no seu estilo, e é assim que a primeira luta devia ter acontecido. Então a gente escutou que ele estava bem lesionado, bem mal, e eu acredito que ele realmente estava mal julgando por essa performance de agora. Eu acho que uma coisa que todo mundo esquece sempre, porque ele é muito violento e as suas finalizações são muito duras, mas ele é um cara muito instruído, ele é um cara muito inteligente, e o QI de luta dele é extremamente elevado. Depois que ele teve 25 minutos lá dentro contra o Ankalaev, no meu caso eu durei só um round e um pouco do segundo, mesmo assim eu pensei que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. E cara, o Pereira teve 25 minutos para poder analisar ele, e esse cara tem um jogo de strike muito instruído, então eu não fiquei surpreso que ele fez o Ankalaev recuar. Eu não fiquei surpreso que ele saiu com tudo pra cima do Ankalaev, porque geralmente ele começa devagar, aos poucos. E agora eles estão 1 a 1. E se nós aceitarmos o que aconteceu na luta passada, a gente estaria discutindo uma trilogia. Mas nós não estamos. Nós estamos falando até do Jiri Prochazka, um cara que já perdeu 2 vezes e que estava perdendo inclusive os 2 primeiros rounds.
Nós estamos até discutindo se ele vai ser o próximo. Após essa performance dominante, muitas pessoas cravaram que de forma alguma deveria ter uma trilogia, já que Poatan simplesmente dominou Ankalaev nessa segunda luta. Porém, ontem o mundo do MMA foi pego de surpresa quando surgiu supostas filmagens de Ankalaev tratando uma possível fratura nas costelas, que aconteceu há apenas 20 dias antes da luta. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Até porque muitos estão dizendo que ele quebrou as costelas depois de sofrer com aquelas cotoveladas brutais de Alex Poatan. O fato agora é que isso abriu margem para uma certa dúvida, e muitos já estão se questionando se o resultado poderia ser diferente ou não, caso Ankalaev estivesse 100%. Na minha opinião, não existe nenhuma chance de Ankalaev ter vencido aquela luta, porque Alex Poatan estava simplesmente fenomenal. E acredito que um Ankalaev 100%, e se é que não estava 100%, não faria diferença alguma naquela noite. Porém, como falado antes, ninguém comentava de uma trilogia porque Poatan já embrulhou o russo. E agora, alguns começaram a questionar esse resultado, com a suposta lesão de Ankalaev. Mikhail Bisping mesmo chegou a deixar claro na sua reação pós-luta, de que uma trilogia não seria necessária, devido à discrepância que houve naquela noite. E portanto Alex Poatan deveria ir em busca de novos objetivos, como o peso pesado. Porém, surge agora uma narrativa de que a trilogia passa a ser uma melhor opção, para realmente termos a possibilidade de ver os dois lutadores na melhor forma. E na sua opinião, você acredita que realmente isso pode acontecer? Acredito que essa possibilidade é extremamente difícil, já que Ankalaev precisou de uma sequência de 13 vitórias para ter uma chance contra Poatan, e isso para muitos foi um sinal claro de que Dana White estava evitando ao máximo dar esse tipo de oportunidade para o russo, já que ele nem se compara com a estrela que é o Alex Poatan. Portanto, acho difícil Dana White querer trocar o certo, que é Alex Pereira, a maior estrela do MMA atualmente, pelo duvidoso, que é Magomed Ankalaev, lutador pouco carismático, e sem dúvidas, uma estrela quase que sem brilho. Se liga agora exatamente no que Mikhail Bisping falou a respeito disso. E também confira algumas reações dos lutadores a respeito dessa luta. Alright, so UFC 320 just finished and Alex Pereira is once again the light heavyweight champion of the world, and he made it look easy. Remember coming into this one, he said, Magomed Ankalaev doesn't deserve to be here. He's a crap champion. I'm going to beat him and he's never going to fight for the belt ever again. Well, that's probably the case because Pereira just went out there and made it look easy. Didn't dominate the fight because there wasn't really a fight. It only lasted 1 minute and 20 seconds. And then after about a minute, massive right hand catches Magomed. He stumbles, he shoots for the legs because he's dazed and he's hurt. Pereira stuffs it, he goes down in just a series of nasty 12-6 elbows, one after the other. Referee steps in, 1 minute 20. Magomed Ankalaev is on the floor still looking dazed and confused. Pereira gives him multiple jammers, right, or whatever the hell he calls them, and that's it. That was done. And the man was locked in right from the very start. He walked out ready for business. Magomed Ankalaev just got flatlined, smoked, destroyed, beaten in 1 minute, 20 seconds. Now, all the talk of him coming in at 40%, maybe there was a little truth to that. I mean, we did talk about him being a little burnt out. We did talk about the schedule that he was on, which was kind of crazy, and certainly it looked like it did catch up to him in his last fight against Magomed Ankalaev. But he was right. There isn't going to be a third match. There isn't going to be a rubber match. Absolutely no way. Alex Pereira now is going to go into new challenges. If Magomed made it competitive, then maybe there would have been a talk of a third match. But it wasn't competitive. It was completely one-sided. It was one of the most vicious beatdowns we've ever seen. Alex Pereira now is a 3-time UFC champion. No UFC champion has ever lost a belt like that and then came back and got it in quick fashion and made it that easy. No champion's ever done that before, losing the belt and coming back again like that. I always ask it, but does he move to heavyweight now or does he fight Yuri, or what are your thoughts? I don't know. I'm sure that's his decision. He's the champ. He can decide whatever he wants. Do you think he should fight Ankalaev again? Maybe that as an option? Give it a trilogy? I mean, I would watch Alex Pereira fight. I would watch any of them fight anybody, but I think that's pretty cool the way he's just come back and beat him again. See what he wants to do next. Who's next for Pereira? See what he wants to do. Ulberg's just won. Ulberg's very good.
maybe I know he's been talking about coming to heavyweight, so see what the UFC want to do. And that's all she wrote. Knockout by the champ. What do you want to see, 205 or heavyweight? I think Loss versus Alex. I like that. Yeah, that should be next. Yeah, sign us up. That's it. Hey, man. Everyone like beef. Yes! Heavyweight, Tom, fulfill your deal. Fulfill your deal, Tom Aspinall. And I want to see Tom Aspinall versus Alex Pereira for the Heavyweight World Championship at the fucking White House. Main event. Alex Pereira, Tom Aspinall, Heavyweight Undisputed World Championship. The chance for 3 belts at the White House in June. Thank you for the 11 euros. Let's go! Alex Pereira walks down Magomed Ankalaev in round 1 and puts him away with a vicious TKO win. Wow. Right hand over the top. To ground and pound. Let's go!